qual é o conceito? Caso aconteça da gente aqui, escorregar a mão. Então, até quando a gente compra, ele vem com um cortezinho meio xixelento, mas vem com um cortezinho. Então a gente passa a lima ao contrário aqui, ó. Pra não correr o risco, né, de dar uma escorregadinha que seja, a gente não machucar a mão. Vai ter o caso também de você nunca colocar assim, né? Porque você pode escorregar aqui, né? É. Você escorregar Tempo no de lado chuva, então, né? Recomendado é usar luva, mas a gente não fazer esse tipo de pega. Quando a gente for perfurar a bananeira, a gente fazer esse tipo de pega. Caso a nossa mão escorregar, né? Então a gente não vai abraçar todo o facão aqui. A gente vai pegar ele aqui na hora de perfurar a banana. Então, se deixar com a pontinha, mais fácil de fazer o manejo, né? A gente vai separar pessoal em dupla ou em trio, e aí a gente vai tentar pegar, cada um vai pegar uma toceira de banana para fazer o manejo. Que aí a gente consegue trabalhar mais espaçado. Porque a gente tem o quê? A gente tem uma discussão antes de fazer o manejo da bananeira, porque vocês têm que fazer uma análise, não é um manejo padrão, toda bananeira está no mesmo porte de crescimento, nível e tal. Então acontece, a gente tem que chegar e analisar o que a gente vai fazer nessa toceira. É uma ferramenta perigosa. Ô, João. Ele tá querendo cortar a banana. Facão é uma ferramenta muito perigosa. Então, só toda vez que a gente for fazer o corte, você vai sempre direcionar ele para fora do corpo. Todo corte para fora do corpo ou para frente. Nunca na sua direção. Caso for fazer um corte, então você ou pode abrir as pernas e cortar aqui. O que a gente tem que tomar cuidado? Com o coleguinha do lado. Sempre, nunca esquecer, quando a gente está em mutirão, tem os coleguinhas do lado, que às vezes não pode estar vendo você trabalhar. Tem muita gente trabalhando, tem barulho, né? Tem conversa, então sempre ficar muito atento, não sair dando facãozada para todo lado aí, que essa não é a ideia. Então a gente vai tomar muito cuidado. Então essa área, galera, foi feito, já que tem sido colhendo banana ao longo do tempo, foi feita a colheita, entre aspas, aqui do eucalipto, foi feita a primeira desbrota, e aí a gente deixou. Então a gente precisa organizar. A gente tinha um eucalipto, agora a gente tem 2 brotos. Então eu aumentei em 100% a quantidade de eucalipto que eu tenho na minha área. E assim, deixa eu olhar, a gente está com um ambiente abafado e não adensado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai controlar a densidade do eucalipto, desbrotando ele. Depois a gente vai subir a copa. Porque ele é o emergente e a bananeira ali é o médio, alto, certo? Então o que a gente vai fazer? Vai subir a copa cortando os galhinhos do eucalipto para que ele fique acima da banana. A gente deixando os galhos dos eucaliptos na altura da bananeira, ela meio que está competindo por espaço. E não é a nossa ideia. A gente quer que o eucalipto fique lá em cima protegendo a bananeira do sol excessivo, da geada que pode vir, né? Então, o que é a primeira coisa que a gente faz no manejo? A gente começa de cima para baixo. Sempre das árvores que estão mais altas para depois as árvores que estão embaixo. Por quê? Por exemplo aqui, quando a gente derrubou o eucalipto, ele bateu no engazeiro aqui, ó. Tá vendo que machucou o engazeiro ali e a gente acabou não fazendo a poda. E olha a altura que ele tá. Ele tá mais alto que o eucalipto. O engazeiro é extrato alto. O eucalipto, extrato emergente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o engazeiro voltar para o lugar dele, ou melhor, para a altura que a gente quer que ele fique. Que ele vai ficar o quê? Entre a banana e o eucalipto. Então hoje, com o manejo errado que ficou, por exemplo, o engazeiro está lá em cima. Então o que a gente tem que fazer? Abaixar o engazeiro. Você vai fazer a poda dessa árvore, sim. O engazeiro é uma árvore que a gente conhece e que sabe que ela tem um excelente poder de rebrota. Então, obrigado. Então a gente vai reduzir ele, voltar ele para o lugar dele. O que a gente vai fazer? Primeiro, manejar ele. Por que a gente vai manejar ele antes de qualquer coisa? Porque a bananeira está embaixo dele. A hora que eu cortar esse engazeiro, ele vai machucar uma galera embaixo. Se eu manejar a banana antes de manejar o engazeiro, eu vou deixar só as bananas que eu quero, certo?
A hora que eu manejar o engazeiro, ele vai derrubar a banana que eu deixei que eu queria. Se eu manejar agora, as que ele machucou, afetou, já vai ser o óbvio, o manejo já tá ali. Então por isso que a gente sempre começa de cima para baixo. De todo o manejo, de toda a poda, até de qualquer poda de alguma árvore. Vai começar a fazer uma... Ah, tô com um pé de limão, um pé de manga, qualquer coisa lá em casa e preciso fazer uma poda. O que você vai fazer? Começar de cima para baixo. Por quê? Se você começou embaixo, a hora que você for podar lá em cima, pode ser que o galho de cima quebre o galho que você deixou lá embaixo. Então você vai ficar o quê? Sem possibilidade. Se você começa em cima, você começa a deixar as possibilidades Também melhores. vai dar mais arejamento, não dá para a planta também, para ela pegar um pouquinho mais de sol? A questão do ar, do Não, arejar, do é sol. sempre de uma maneira geral. Aquele esquema de deixar a árvore em taça, deixar a árvore em bola, deixar a árvore em copo, é coisa de monocultura, né? A questão é sempre acertar a geometria da planta. E por quê? Quando a gente deixa uma planta isolada, ou uma monocultura, o que acontece? A tendência dela é virar um cogumelo, é tentar fazer com que ela se feche, que não pegue tanta luz na madeira e ela otimizar a fotossíntese. Consorciado, uma planta nunca vai virar um cogumelo. Por quê? Como ela tem uma luz filtrada, ela não tem a necessidade de se preencher tanto, igual uma árvore isolada tem. Então você não tem essa necessidade de fazer a poda em taça para que entre luz no meio da planta. Entendeu? Por quê? Pelo fato da luz já estar sombreada, ela nunca vai se fechar total. Que esse é o comportamento natural da planta, né? Igual, por exemplo, quando a gente for lá em cima, a gente vai ver os abacateiros no crescimento linear e as galhas soltando lateralmente. Quando a gente olha os outros abacateiros isolados, uma bolona, né? E a produção sempre só em volta e nada no meio. Por isso que a galera no sistema convencional tenta abrir muito em cima para que vai incidir sol lá dentro, vai começar a ter brotação nova e produção ali no meio, né? Só que a gente não gosta de fazer isso porque senão você vai estimular muita brotação. Se tem muita brotação, eu vou ter que voltar fazendo um manejo de desbrota, né? Fora a energia que você gasta ali, né? Então a poda tem que ser muito na hora certa. Em cima dessa poda aí, e a goiabeira que eles falam que não pode ser muito alto, tem que ser uma poda mais baixa também, que diz que vem se frutinando dar um rolê. Sim, aí são as podas de frutificação, né? Que aí entra às vezes alguma coisa um pouco mais técnica de árvore para árvore, sabe? Que aí eu sei que da goiabeira você tem que tirar o chupão, deixar mais galho lateral. Mas isso acontece quando até tem umas goiabeiras lá em cima, não é muito meu foco, então eu não fico cuidando muito delas. Mas aí você vê esse comportamento. Quando ela não tem incidência solar total, a tendência dela já é ficar um pouco mais aberta. Se você não deixar muito fechado, ela não vai tentar buscar luz. E aí você consegue fazer sempre essa poda. E é o que eu faço na moreira. A moreira eu deixo ela, todo ano eu volto ela. Ela vai, a gente volta. Por quê? Só produz em ramo novo. Então não adianta eu deixar ela crescendo, porque daqui a pouco ninguém colhe, né? Bom, então eu preciso de alguém mais alto que eu. O João ou o Toninho. Tem o calibre? Então eu preciso que você derrube esse engazeiro para mim. Porque antes da gente começar a trabalhar, a gente vai começar com a poda mais alta. A poda mais alta vai ser com motosserra. Então não é bom ninguém ficar embaixo da árvore que vai se machucar, né? Então o João vai cortar o engazeiro para nós aqui, beleza? Ele vai cair, vai machucar uma galera, beleza? As que machucou vão ser as que vão ser podadas, obviamente. É um engano, né? Não, João. Aí é com ele, né? Se ele não tomar cuidado, poda ele também, né? E aí provavelmente vai afetar o tamboril, certo? Que tá embaixo dele. Tá aqui, ó. Então o que que a gente tá vendo? Ó, o mesmo extrato, tá vendo? Como disputam por espaço. O hangar. Tá disputando espaço. Só que tá muito mais favorável pro ingá. Como já vai machucar, a gente já vai podar ele também. Ah, mas você já vai cortar uma árvore que talvez não tenha necessidade. Essa árvore aqui é para produção de microclima e biomassa. E eu sei que ela tem um ótimo poder de rebrota. Então se eu cortar não vai ter problema, né? Só vou evitar. E onde que corta o ingá? Bem embaixo? Então, como a gente tem o auxílio de um cara mais alto, eu vou deixar essa brotação aqui, ó. Eu vou cortar aqui, tentar cortar aqui. Por quê? Porque eu tenho essa brotação aqui que vai garantir que eu não vou matar a árvore. Porque sempre quando a gente vai fazer uma poda,
a gente tenta deixar ali uns 30% da árvore. Para quê? Para que a gente auxilie esse poder de rebrota. Se eu cortar aqui embaixo, como a minha ideia não é fazer uma poda geral das bananeiras para entrar luz, então eu vou deixar a bananeira para produzir banana. Então é capaz de eu ter sombra aqui. Se eu tiver muita sombra, eu diminuo a capacidade de rebrota. Se eu fosse fazer um manejo mais drástico em todo mundo, eu cortaria aqui. Como eu vou deixar as bananas para produzir, não vou ter todo esse estímulo de rebrota, eu vou deixar esse broto para garantir que rebrote. Por quê? Assim que soltar outros brotos, eu quero tirar esse machucado. Isso aqui é horrível para a planta, porque começa a entrar doença, ó. Entendeu? Ó. Isso aqui é uma poda mal feita, vamos dizer assim, igual a galera que poda no machado, que poda, se deixar farfalhado assim, acumula água, dá cupim, dá formiga, você vai deixando a planta doente. Esse caso foi o eucalipto que resvalou aí, não foi? Foi o eucalipto que resvalou. Então, por exemplo, assim, então por que você já não corta aqui? Por causa do poder de rebrota. A ideia é reduzir, fazer com que a gente estimule alguma brotação aqui embaixo para depois consertar isso. Se eu deixar o engazeiro como tá, provavelmente eu vou perder ele. Porque vai entrar doença aqui, ela vai dar BO, vai dar alguma broca, algum cupim, né? E eu vou perder a árvore inteira, né? Então é melhor que a gente pode. Pode, né? Assim fala. Então, vamos podar ele aqui só pra gente visualizar e depois a gente vai começar na bananeira. Não vai picar o material. Por quê? Por exemplo, se a gente pegar essa galhada aqui, ó, ela tá fácil de transportar. Se eu, não, a gente tá limpando e eu vier e reduzir esse material aqui no facão, vai ficar muito mais coisa para eu levar para lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente quer agilizar o trabalho. O que acontece? Depois a gente leva esse material para lá e vai organizar ele lá. Se a gente já começar a picar esse material lá, o que vai acontecer? Vai ficar difícil a gente andar para trabalhar. Certo? Então o que a gente vai fazer? Trazer esse tipo de galho para cá. A gente só vai desgalhar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Tá muito grande o material. Às vezes é pesado de eu trazer ele para cá para trabalhar. Eu gosto de trabalhar aqui. Eu trabalho aqui para frente, ó. Certo? Não tem risco de eu machucar ninguém. Se eu for trabalhar no chão, o que a gente vai fazer? Então, tá vendo? Um galho muito difícil da gente levar. A gente vai reduzir para poder transportar esse material. Ou eu trabalho aqui, certo? Ou eu vou trabalhar aqui, na lateral, para que o facão fique aqui. Muito cuidado. Se tiver gente atrás, para o facão não escorregar da mão, certo? E aí aqui eu consigo trabalhar com o facão, certo? Ó. E onde é lá? Não precisa achar que é o lenhador e cortar de uma vez. Vai batendo. Trabalhar com essa parte do facão para galhada grossa e essa parte do facão para galhada fina. Tá? Onde é lá? Primeiro traz esse material para cá, onde a gente está aqui, para depois a gente colocar o material lá na bananeira, aqui mesmo. Você falou lá, fica lá em cima. Então, quando a gente planta pouco, se plantar muito, se caiu uma, é só mais uma. E qual é o conceito? Acúmulo de biomassa. Não se perdeu nada, né? A gente acumulou mais biomassa e com isso a gente vai colocar sobre o solo e vai gerar fertilidade pra gente, né? Esse é o maior intuito da bananeira, inclusive. Então, com a área, com o risco que a gente não tem de que vai zangar nem nada, agora a gente vai manejar as bananas. Mas você não ia manejar o eucalipto em cima? Sim, mas é tudo broto
A hora que eu manejar, eu não vou afetar bananeira nenhuma. Em 2 a gente consegue segurar esse broto, ainda mais que é eucalipto clone. Não pesa nada, às vezes é mais leve que o tamboril. Não sei se vocês viram o peso da madeira do tamboril. Muito, muito leve. Características de árvores de comecinho de floresta. Madeira ruim, apodrece mais fácil, é mais fácil dos bichos comer. Uma boa árvore para implementação de um sistema. Da mesma maneira que eu sempre falo, nunca pode faltar quem? Uma leguminosa, né? Senão a gente vai explodir Beirute de novo. Precisamos de leguminosa para fixar nitrogênio. Então todo consórcio a gente consegue encaixar leguminosas desde os estágios iniciais até os estágios de uma floresta madura. Então, por exemplo, aqui a gente tinha o feijão carioca. Agora a gente tem o engazeiro. Faltou aí, sei lá, o angico vermelho aí pro nosso futuro. Certo? Então agora a gente vai manejar a bananeira. Chega aí, galera. Esses pó vai levar pra lá ou não? Não, esses maiores pode deixar aqui. Oi? Vai. Vai mostrar nessa daqui? Galera, a primeira coisa que você vai chegar... Eu vou falar do manejo da bananeira, daqui a pouco a gente vai falar da questão da sucessão dela aqui. Então, por exemplo, você vai chegar numa toceira, a primeira coisa que você vai fazer, você vai limpar ela. Conversar com ela, viu, só? Primeiro a gente faz dá uma faxinazinha aqui. O recomendado é sempre a gente estar usando uma luvinha, tá? Tem muita armadeira, acumula muita vida nesse, quer ver? Tem uma lagartinha aqui, ó, olha lá. Entendeu? Então assim, pra gente ter cuidado. Então a primeira coisa, você faz uma capina seletiva em volta dela da toceira, por quê? Porque eu só vou podar uma banana, no meu caso aqui, quando a gente já tem um filhote. Eu nunca vou deixar uma toceira zerada, eu posso perder o poder de rebrota dela. Então, por exemplo, essa bananeira aqui, pra ela, porque ela vai cair, entendeu? Aqui correu muita água e tal, então ela vai cair. O que eu vou fazer? Fiz a capina seletiva, agora eu venho, dá uma licencinha, agora eu venho e dou uma limpada nela. Pra quê? Pra não ver se não tem uma broca, se não tem um bicho, se eu não vou meter a mão na coisa errada, beleza? Aí, segundo passo, geralmente tem marimbondo, né? Então, esse aqui é o único jeito que eu tiro folha de bananeira, tá? Não se tira folha de bananeira, só tira folha de bananeira seca e olhe lá. E sempre que eu faço, eu nunca pego a folha da bananeira igual essa aqui e vou fazer isso, ó. É um erro muito grande. Primeiro, ela ainda está verde, está fazendo fotossíntese. Ainda tem muita função para ela. E por que não pode arrancar a folha da bananeira? Uma que ela está fazendo fotossíntese, está sendo útil para a bananeira. Segundo, que olha o tamanho do machucado que eu deixei. Então eu tiro a folha seca e quando eu for tirar a folha seca, primeiro eu olho que não tem marimbondo, eu vou dobrar ela e passar mais rente do que eu passei aqui, ó. Entendeu? A diferença da superfície de contato que a gente vai deixar. Mas o certo é não tirar a folha de bananeira verde. Então, o que eu faço? Quando eu vou manejar, eu venho, quando ela dá altura, eu tiro as folhas mais fáceis aqui. Aí você pode, eu gosto de reduzir ela a minha altura, que a gente vai fazer o manejo lá embaixo. Então, você pode cortar aqui na manha, até para colher caixa é uma boa, você vai picando ela aqui, ela dobra, colhe caixa sem cair. Ou, às vezes, que nem lá em cima, a gente vai trabalhar em um lugar mais apertado, com a ferramenta muito bem afiada, você consegue derrubar ela aqui, tendo um corte preciso, né? Então você, ela cai aqui perto de você, você segura, faz o manejo da folha. Aqui embaixo tem uma, duas, três maneiras da gente fazer isso. Mas eu vou ensinar o meu jeito. Lembra da ponta do facão? É para isso. Então aqui, ó. A gente fala que a gente vai fazer um copinho.
Esse copinho eu tento fazer o mais rente possível ao chão. Para quê? Para eu não deixar superfície de contato igual eu deixei quando eu corto a folha daquele jeito. Então se eu corto rente ao chão, menos superfície de contato para a lagartixa, para a broca colocar, o besouro moleque colocar o seu ovo. Esse aqui é o copinho, que a gente chama. A gente tem que passar da parte anelada e chegar na parte maciça. Se tiver alguém me corrigir, por favor. Mas aqui é o caule dela. Então se a gente chegar aqui, a gente vai garantir que ela não vai rebrotar. Certo? Por quê? Porque quando a gente maneja e ela rebrota, com certeza ela não vai dar um cacho bom. Né? Então a gente quer que ela não rebrote mesmo, porque aí a gente vai deixar a energia desse cara para os filhos dela. Esse cara aqui é um exemplo de que ele tem um formato de um chifre, se a gente olhar. Ele só vai soltar essas folhas mais alto, tem uma base larga e um pescocinho fino. É a garantia de uma boa bananeira, certo? Então, como a gente falou da biomassa e tal, esse cara aqui, a gente não pode depositar ele no chão dessa maneira. Se eu depositar ele no chão dessa maneira, o besorrinho, o moleque lá vai vir, colocar o ovinho dele aqui, vai eclodir e aí a gente está o quê? Cultivando o que a gente não quer que tenha aqui no nosso ambiente. Então a gente faz o manejo do pseudocaule da bananeira aqui, de forma que vai ajudar a gente, tanto no acúmulo de biomassa, de água, e a gente vai fazer uma isca para o besouro moleque. Então, galera, o primeiro corte, depois, ó, pode dar uma chegadinha aqui, e depois o pé, ó. Devagarinho, ó. Não precisa fazer correndo para não ter risco de se machucar. Ele quer não escapar. Isso. E aí a gente vai colocar essa parte da bananeira em contato com a superfície do solo. Dessa maneira, o besorrinho coloca aqui, mas ela se decompõe antes dele eclodir. Então acaba virando uma isca. E aí a gente organiza esse material. Cuidado para não organizar o material perto da onde você vai trabalhar, porque é muito escorregadio. Então a gente pode cortar dessa maneira, a gente pode cortar aqui, ó, quando é muito grosso. Certo? E organizar sobre a superfície do solo. E depois eu pego todas as folhas, todas não, mas grande maioria, e vou cobrir esse copinho. Eu uso bastante as folhas para isso, porque às vezes a gente já vai tirando as folhas da bananeira e vai manejando ela. Se a gente deixar o copinho exposto, com certeza a gente tem uma possibilidade muito maior. Gerson, deixa a galera fazer isso aí, ó, delícia. Não, vai todo mundo fazer. Depois faz o outro. É brincadeira, brincadeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher 3 bananeiras em cada touceira. Aqui é uma touceira. Então a gente vai deixar 3 bananeiras. Uma mais velha, uma no meio do caminho e uma mais nova. Aí tem gente que fala que é vó, mãe, neto, sei lá. Mas na realidade o que a gente quer? Uma sucessão de produção. Se eu deixar as duas muito próximas, vão produzir junto. Com certeza são cachos menores. Se a gente focar a energia em um indivíduo, a gente consegue potencializar mais ele. Só pergunta aqui, essa que você tirou, ela já tinha produzido? Não. Não. Mas quando você colhe o cacho, você já derruba a bananeira. Já derruba a bananeira, já Aí faz você tá esse colhendo. manejo. Colheu, faz esse manejo, porque a bananeira não vai produzir de novo. Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma touceirinha aqui. Aí a gente faz uma análise, eu vou deixar 3. Então, aí quem que a gente não vai deixar? Quem tá muito próximo. Então, olha só, ou é esse cara, ou é esse, não, quer dizer, primeiro, a gente limpa. Vamos limpar, para ver se a gente não vai botar a mão em algum bicho. Tirar o capim, pode atrapalhar. Esse cara tá muito mais retinho e com a base mais parruda do que esse aqui.
Então eu vou deixar aqui. Aí eu venho. Vim aqui fazer o copinho, que vai ser esse cara aqui. Depois a gente tem outra situação, que é esses dois caras aqui. Que estão no mesmo porte. Esse aqui tá indo embora. Então vai embora já vira até uma muda. Ou a gente pode manejar aqui. E aí aqui a gente faz o manejo do copinho. Aqui dá pra ver bem a parte anelada e a parte maciça. Se a gente fizer o copinho e ele não chegar na parte maciça, você pode pegar o facão até chegar lá pra garantir que ela morra. Sim, morra não, né? Você mata esse broto aqui. E aí a gente vai deixar a galera seguir esse caminho aí. Você chama de telha também, Bia? Oi? O manejo da banana aí no chão, você chama de telha também? Não, nunca batizei não. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se dividir em trio ou em dupla. Cada um vai numa toceira. Vai trocando uma ideia de quem que a gente vai tirar, quem que a gente vai deixar. Que aí eu vou passando, a gente vai trocar uma ideia e definir, e aí todo mundo faz o manejo. Fechou? Beleza. Vocês se separam, o que é que eu escolho? Tia, a matéria orgânica do lugar fica no lugar ou você vai levar para outro? Não, aí a da bananeira a gente já vai depositar. Eu só não trouxe esse material e processei porque vai dificultar a nossa locomoção. Os da bananeira sempre vai ficar na... Depois vai vir tudo pra cá. Mas primeiro a gente vai manejar as bananas. Aí a gente vai desbrotar os eucaliptos. Depois a gente vai trazer esse material. Isso aqui é linha sua? É linha? Tudo é linha ou não? Como Pode assim? fazer... Pode, não, Assim, pode depositar o material aonde Aqui tiver há duas, descoberto. três bananeiras aqui em volta. E tem espaço, pode armazenar nesse lugar mesmo. Isso. A gente começa ao em volta das plantas que tem e vai espalhando a matéria orgânica de cobertura. Fechou? Ó, tem facão aqui, ó. Aguinaldo, você chama? Aguinaldo. O que te trouxe aqui, Aguinaldo? Aguinaldo? Ué, sobre a Geise, ela também mexe no ternura, né? Lá também, aí eu também, uma faz essa área também. Nós veio pra aprender também. Veio pra aprender. Isso. Porque o conhecimento aqui vocês estão querendo implantar em algum lugar. Já tá implantando já, né? Tem a Geise aqui, lá, começando lá, né? Aí eu também tô começando. A Geise é ela. É isso, Nós temos um espaço que chama Espaço Ternura. Espaço Ternura. E o Anderson já está dando lá uma assessoria para nós. Já fizemos. Aonde que é? Indo para Ribeirão Corrente. No quilômetro 4,5 sai, tem uma chácara. Aonde que é? Ali perto dos frades ali ou pra frente? Não, só que entra pelo Paineirão. É no comecinho da Felipe Calixto. Tá, então nós estamos longe. Você vai para Vila São Sebastião. E o que vocês fazem lá? Nós somos uma associação lá, sem fins lucrativos. Por enquanto, estamos no comecinho. Na verdade, começamos mesmo em novembro. A Agrofloresta, esse projeto que a gente quer levar adiante. Nós já estamos lá há algum tempo e o Ternura tem muitas coisas do restauro. Restauração interna primeiro, em nós mesmos, e depois a restauração do meio ambiente. Legal. E a gente trabalha com meditações, com danças circulares, fazemos assim alguns workshops. Né? No momento a gente está numa fase de reconstrução, vamos falar, e está construindo, melhorando também a estrutura física, né? Mas a ideia é receber mesmo as pessoas, acolher e trocar. O Aguinaldo lá é colaborador. O Aguinaldo está lá com a gente, é recente, está vindo de Cássia, né, Aguinaldo, de Minas, e está lá com a gente para nos ajudar. Mas aqui algumas pessoas já foram lá, e Ana Brisa, o Edinho, o Elson, né? Estamos lá para nos ajudar também. Legal, eu quero conhecer lá um dia. Pode ir, Lucas. Eu vou anotar o lá. contato seu. Sim. Pra gente falar mais sobre lá, né? Sim, você pode ir. Às vezes ajuda até a porteira fomentar, tá aberta para você uma galera a conhecer, né? Sim.
é sempre bem-vindo. Tá joia. Qual que é o nome completo da senhora mesmo? Geisa Alair da Silva. Tá? Nada, Vai lá, depois eu vou anotar o contato da senhora. Sim. Pra mim estar indo lá. vai lá, Lucas. Tá bom? É uma alegria. O que traz essa galera toda aqui, Anderson? Fala pra mim. Pois é, às vezes até eu me pergunto, né? Tanta gente para ajudar, assim, é muito bacana, né, cara? Uai, cara, eu acho que talvez esse contato verdadeiro, assim, né? Acho que todo mundo vem também na busca do contato. Uma coisa leve também, né? Então, assim, a gente... Por isso que eu falo assim, o mutirão também não é só do trabalho, a gente tenta brecar a galera, tentar explicar direitinho, pra gente também trazer conhecimento, né? Então a galera vem, me ajuda muito. Eu ofereço, né, o espaço, o conhecimento, né? Que não me custa nada e estão me ajudando. Então, assim, eu acho que é a troca, né? O contato, a troca que a gente propõe, a ideia. Pra eles é como se fosse um workshop também, né? Também, né? Uma aula, um trabalho voluntário, né? Na prática mesmo, né? Sim. Então, assim, também a gente vê muita teoria, né? É um momento da gente conseguir ver na prática, né? E praticar, né? Não só ver na prática, mas também praticar. E aí é legal, porque, assim, muita gente não teve contato com esse tipo de ferramenta, nunca... Então a gente consegue trocar essa ideia também, né? Passar esse cuidado, como faz, evitar, como conseguir trabalhar de uma maneira mais leve. O mais legal de tudo é que tá chovendo hoje, né? Eu não sei se no vídeo vai dar pra ver que tá chovendo, mas e a galera tá firme, né? E veio todo mundo, pelo menos, né? Eles estão todo mundo trampando aí, tá todo mundo empenhado, ó, querendo fazer acontecer. Mas só da galera vir, você já fala, né? O pessoal... Não, que realmente quer ajudar, domingo, né? podia estar deitado na cama, né? Domingo de manhã com a chuvinha dessa, né? Com certeza. Mas legal. Mas tá show. A gente tem que agradecer, né? E da onde que... o que eu queria dizer, assim... alguns já conheciam Santa Terra. Sim. Como é que faz para o pessoal que quiser num próximo mutirão participar? É lá pelo Instagram mesmo? Isso, a gente tá com o site fora do ar, então a gente tá focando mais no Instagram, né? E também na feirinha, né? Quando vai lá na feirinha a gente sempre tá comentando do evento que vai acontecer, E aí no Instagram a gente colocou uma agenda, então vai ter outros cafés, vai ter outros mutirões, vai ter curso esse ano. Então é só olhar pelo Instagram, ver o cronograma, entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp mesmo. E aí a gente organizar de vir, sem burocracia nenhuma. Legal demais. Ô Anderson, a banana tem esse lance das folhas mesmo? Não sei quantas folhas ela produz. Eu sempre esqueço o número, já me falaram várias vezes, eu sempre esqueço o número. Uma quantidade de folhas que ela dá, e aí ela solta o cacho. Me falaram 120 folhas, aí alguns me falaram 24 pares, alguma coisa assim. Então não lembro ao certo, né? Então até por isso que a gente tem muito esse cuidado na hora de desbrotar muito bem para que essa bananeira não rebrote. Porque se ela rebrotar, ela ainda vai ter aquela informação da quantidade de folhas que ela já soltou. Então possivelmente ela vai ter um cachinho bem mais fraco. E aí, se ela essa contagem que o pessoal fala aí, dá pra fazer, tipo, você chegar num pé e sair contando ou não? Rapaz, eu nunca fiz. Não dá, né? Nunca fiz. Mas assim, a bananeira, quando ela tá pra produzir, ela dá os sinais. Dá alguns sinais, assim, que ela tá produzindo. Eles até falam que a bananeira tá grávida. O caulezinho dela fica mais parrudinho, assim, em breve... E aquele broto sai lá do pé? Lá do pé. E ele vem andando até ele sair na ponta. Eles falam que esse perfilamento que a bananeira faz, né? Por isso tem essa possibilidade de estar sempre rebrotando e sempre desbrotando, né? Por isso a gente até escolhe ela, né? Tá vendo a cobertura de solo que a gente consegue proporcionar, a quantidade de água, potássio. Você tava falando que o broto bom é em forma de chifre. Isso. É o bom que já está ali no local, mas para plantio... Também. Escolheria um filho chifre para muda. Para muda, sim. Porque essas mudas que já estão bem maiorzinhas aí, às vezes se ela tiver fina o caule dela, não é legal estar plantando. Já que você vai começar com uma muda, é legal você já começar com uma muda boa. Caso não tenha opção, aí o que tem. A outra opção seria o cará que você falou, cará, né? Isso, que é ou cará, rizoma, né? Tem vários nomes aí que o pessoal dá. Que para implementação, ainda mais em sistema que você for utilizar a horta, é o perfeito. Que dá tempo dela ter um excelente enraizamento, sabe?
gosto muito mais de plantar de cará do que a mudinha. E eu vi ali, sempre você preserva a bananeira que tá com a fruta já, que já tá produzindo. Sim. Porque ela tá mais rápida. Nesse caso que a gente tá fazendo um manejo aqui para a bananeira produzir, não só a produção de biomassa, igual lá em cima, quando a gente for fazer o manejo, que é para abertura de área, então aí a gente vai cortar todo mundo. Se ela tiver com produzindo... caixa ou não, vai pro chão, todo mundo, porque a ideia é a área que a gente vai implementar, não a produção de bananeira. Quando a gente quer uma área que produza banana, a gente faz um desenho com foco em produção de banana. Nos outros, ela tem um outro foco. Então a bananeira entra como produção de biomassa e microclima, né? Esquece o fruto. Isso, que a ideia não é o fruto. Aí com certeza nesse consórcio tem alguma outra árvore frutífera, né? Que é o foco maior. Legal. Esse aqui é muito leve. Então assim, ó, que nem a gente cortou esse cara aqui, beleza? Tá tudo cortado errado, ó. Que tá tudo meio desesperado aqui na hora de cortar. Toninho e eu. Então assim, depois dá pra arrumar na motosserra, sabe? O certo já era ter arrumado, né? Porque senão, tá vendo, ó, começa a dar fungo aqui em cima e beleza, e foda. Então igual a gente cortou ali, sempre deixar chanfrado. Sempre deixar o corte inclinado, pra não acumular água, né? Então o segredo é sempre dar um pique antes e depois terminar o corte aqui. Por quê? Se a gente não dar esse pique, corre o risco dele lascar e sair arrancando vamos dizer assim, a pele dela, né? A gente não quer isso, que é um corte tipo tá aqui, só que, mas tá vendo, ó? Se a gente não dá o pique embaixo, acontece isso aqui, ó. Que é o que a gente não quer. Então, por exemplo, aqui a gente vai escolher quem tá mais firme, quem tá mais retinho, quem não tá pendendo pra lá e pra cá. Aqui ficou 3, então, ó, o mais tortão vai embora. Esse cara tá meio que inclinando, vai embora também. E esse cara aqui tá um padrãozinho que a gente quer. Então, cuidado aí, como é que entrar aí. Eu venho aqui, dou um. Corta aí um terço do corte, né? Por ele já tá desse tamanho, nessa grossura, você não pensaria em deixar 2 para de lembro, para utilizar mais material? Mas aí vai ficar muito adensado em cima e aí eu vou perder a produtividade da banana, né? Se o foco fosse, aí com certeza eu faria isso. Mas assim, aí você pode, ou o seguinte, se eu tivesse os eucaliptos muito longe, talvez eu deixaria 2. Que aí faria um adensamento bacana. Como tá muito próximo, vou deixar um só. Aí se fosse deixar 2, deixaria esse e o carinha mais longe. O trabalho dos dois. Perdão, né? Às vezes você deixa 2, mas não dá a mesma espessura, não tem tem espaço, também. Né? Quando você deixar a densidade muito alta, fica todo mundo fino e a tendência é só subir. Ventilado. E aí a gente finaliza de cá o corte. Cuidado aí, Luiz. A motosserra é melhor, hein? Compara com a japonesa, o Dirson. Peraí que eu corto o outro. Depois você me fala se compensou. Provavelmente achei que tava menorzinho. Galhar, picar a madeira, organizar a madeira e depois vir com a galhada. Por quê? A gente quer que a madeira fique em contato com o solo. Se a gente deixar a folhagem e depois pôr a madeira, provavelmente essa madeira vai perder umidade antes que, né, assim, vamos dizer, ela vai perder mais umidade para a atmosfera do que ela em contato com o solo, trocando umidade com o solo, né? Então, com o facãozinho ou tesourinho a gente vem limpando. Ah, você quer limpar com pode tesouro ou facão, aqui não tem problema. Depois a gente pode, as mais grossinhas, a gente corta com a motosserra, mais fininho, facão. Fechou? Então vamos desbrotar. Mas eu acho que é melhor desbrotar com a motosserra, né? Não, você quer que deixe essas madeiras? Pode deixar na onde? Vamos desgalhar, depois a gente vai pegar e acomodar na área. Começa da planta para os lados. Desbrotar aqui? Pode desbrotar. Esse mais torto aí. Testa essa aqui, vê se é melhor. Não é jogar a matéria orgânica, é colocar a matéria orgânica sobre o solo. De forma organizada ela tem uma eficiência, de forma desorganizada ela pode ser prejudicial ou atrair uma galera que a gente não quer.
Então a gente quer minhoca, fungo, bactéria, a gente não quer cupim, né? Porque se a gente der um erro, um vacilo, o cupim vai atacar quem tá errado, ou quem tá vulnerável. A madeira, que às vezes a gente escuta, não pôr a madeira que dá cupim. Então fala um pouquinho disso, como que põe ali a madeira mais... A madeira tem que estar sempre encostada sobre o solo. O maior superfície de contato possível no solo, melhor ainda. Se a gente conseguisse rachar, se fosse fácil rachar a madeira, a gente racharia ela. E sempre no cuidado do manejo com as forquilhas, né? Sempre quando a gente for manejar, não sei se vocês viram quando eu estava trabalhando com a motosserra, eliminando as forquilhas. Porque se você deixar uma forquilha, pode ser que ela faça com que a madeira fique levantada. Ou, numa outra vez, quando a gente for andar, trabalhar, a gente vai correr o risco de escorregar ou se machucar nessa forquilha, nesse galho para cima. Então sempre quando for desgalhar, tomar sempre esse cuidado. Na hora de fazer o manejozinho ali das folhas dos eucaliptos. Não, mas aí é capricho demais eu ter que podar retinho, vou deixar o toquinho. Você vai ver a dificuldade que esse toquinho vai te trazer quando ele estiver mais alto e você tiver que subir nele. Ele vai te machucar, vai raspar no seu corpo, nos braços e tal. Então, por isso, sempre esse cuidadinho também, sabe? Na hora de desgalhar, na hora de colocar sobre o solo. A ordem com que a gente coloca essa matéria orgânica sobre o solo. Madeira, depois as folhagens, não ao contrário. Isso também faz muita diferença, né? Então... O Namastê fala, né? Foi... Madeira no alto chama cupim. Madeira no solo chama minhoca. É isso aí. Até por causa daquela perca de umidade, né? Se a madeira estiver seca, quem vai vir é o cupim. Se a gente conseguir preservar a umidade da madeira, quem vai vir vai ser essa galera que a gente quer. Minhoca, fungo, bactéria e toda aquela outra galerinha, né? Tesourinha, lesma, tatu bolinha. A gente quer essa galera aí. Então, o Namastê fala, né? Que antes de ser um bom agroflorestor, você tem que ser um bom pecuarista, né? Para manter o seu rebanho ali do solo, né? As minhocas. Eu falo, você tem criação lá? Tem. Minhoca, fungo, tesourinha, lesma. Essa aí é o que a gente tem aqui, que a gente cuida. E esse aí é o próprio adubo da terra, né? Esse aí quem vai garantir essa movimentação, essa manutenção, a aeração do solo, né? Então a gente pisou ali no solo extremamente descompactado, né? Esse tronco você vira ele depois, esse que tá no solo? Não, deixa quieto lá, porque senão eu vou fazer aquele negócio, a galera tá toda colonizada aqui embaixo, a hora que eu virar vai bater o sol, vai matar essa galera, né? Então a gente deixa... tudo de novo. Isso, aí até que nem o Gosto falou, pô, um triturador aqui ia ser... Eu indico o triturador mais... Ou você tem um trabalho muito grande assim, sabe? Ou para esquemas de hortaliça. E se a gente pica muito, ele se decompõe muito rápido. A vantagem da gente depositar toco e galhos maiores é demorar essa decomposição. Se a gente demora essa decomposição, a gente tem uma cobertura de solo por um prazo maior. E acaba virando uma adubação de liberação lenta. E não é porque tem que se decompor rápido para disponibilizar para as plantas rápido. Quando a gente já cobre o solo, a gente já está garantindo condição para a vida do solo. Então, sabe, sem essa neura de ter que decompor rápido. Nossa, eu pus lá, o eucalipto passou um ano e ele tá lá ainda. Show de bola. Né? Agora, se não se decompor de jeito nenhum, começou a dar cupim, alguma coisa, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Né? Tá faltando umidade, tá faltando diversidade. Tá dizendo para nós que esse solo não tem a população que vai conseguir decompor essa madeira. O exemplo disso é quando cai uma árvore no pasto. Só dá cupim. Né? Por quê? Porque não tem uma galera que dá conta de decompor aquilo lá. A gente tem um solo ainda pobre em vida, né? Mas ainda esse pó do cupim aí que ele vai comer, ele não é bom pro solo também? É bom, mas a gente quer pular esse estágio. Porque esse né? cupim pode atacar outras ervas. Isso, se a gente der algum vacilo, né? Porque a praga entre aspas, né? Esses agentes da natureza vêm eliminar quem tá errado. Dentro de um manejo, a gente tem nossos atrasos, a gente tem nossa rotina, que pode ser com que a gente... demorei para fazer o manejo. Se eu demorei para fazer o manejo e ter uma população de cupim, eles vão atacar quem está em vulnerabilidade. É importante falar que o cupim não é vilão. Não é vilão. Ele tem a sua função, né? Ele tá ali para decompor aquela madeira que não tem outros micro-organismos para vai reduzir, decompor, né? O galho vai reduzir nos pedacinhos de madeira que talvez tenha uma galera que consiga decompor. Então o cupim é o vilão?
dentro de um sistema agroflorestal bem manejado, de forma alguma. Na natureza, ele tem a sua função extremamente importante, porque aqui a gente está com facão, motosserra, serrotinho, tesoura, fazendo essa limpeza da matéria orgânica e acomodando ela. Na natureza, cai um galho e ele cai em pé às vezes. Então a gente precisa do cupim decompor para que isso quebre e caia sobre o solo. Por isso que o ser humano é um agente otimizador de processo. Então a gente está acelerando esse processo entre o galho cair naturalmente e se acomodar ao solo da maneira que a gente quer. Então o cupim está fazendo o que a gente fez hoje. Ao invés de cair, que nem hoje, a gente derrubou o ingá. O ingá ficou sobre o tamboril, sobre as bananeiras, naturalmente ele ia ficar lá, uma cota. Até vir os cupins, decompor e aí ele ir para o solo. Né? Então por isso que a gente fala que o ser humano, dentro de um sistema, ele é um agente otimizador de processo. Vamos esperar o rango lá, galera? Tá pronto. Não, rapaz. Aí depois deu tempo, a gente ainda plantou um feijãozinho. Aí, quando a gente plantou o feijão, a gente fez uns berços de semente, ó. Tá vendo? Aqui é ipê roxo, ó. Lembra, Natural, que você pegou o ipê roxo lá perto do Pestalozzi? Lembro. É isso aí? Aí? Maravilha. Então a gente fez, ó, aqui, ó. Ipê roxo de novo. Esse aqui é leucena, mamão. E esse aqui é aqui, ó, néspera também, ó. Semente. Semente. Da onde a semente? Da fruta que a gente comeu, por exemplo. Então a gente coloca extremamente em excesso também para que depois a gente possa escolher. Muvuca de semente. Né? Aqui ainda dá tempo de plantar uma galerinha. Aí eu tô fazendo um teste. Vocês estão conseguindo ver aqui, ó, o feijão de porco? Aí, aqui ó, tá vendo outro aqui já. Isso aqui faz 4 dias que eu plantei. Então, qual que é a ideia do feijão de porco aqui? Ele é uma leguminosa, né? E ele vai me dar uma boa cobertura de solo. Porque a importância da cobertura de solo, ela começa antes da gente pensar isso aqui, ó. A cobertura de solo, a melhor cobertura de solo que existe é a viva, né? E consequentemente a gente vai ter isso aqui no futuro. Se a gente não tem cobertura de solo viva, a gente nunca vai chegar a ter isso, né? Lógico que isso aqui vem de fora. Mas o seguinte, esse feijão de porco aqui, ele vai ocupar essa área para nós. Fazendo fotossíntese, fixando carbono, fixando nitrogênio. Ele é bom de poda e ainda uma baita de uma possibilidade de você vender semente, por exemplo. Né? Hoje se você tiver feijão, viu, natureza? Se você tiver feijão guandu, ele tá 4 vezes mais caro que o feijão carioca para você comer. Não, diz que o maior mercado esse ano e o próximo ano é o feijão de corda. Vai ser o maior valor de feijão no Brasil, vai ser o feijão de corda. Então, e assim, você planta... Seca, dá lugar mais... ali a gente tem ali feijão guandu, ó. A função dele é produzir biomassa, fixar nitrogênio, microclima. E falta, porque o pessoal planta, não coleta semente, e vem crescendo esse uso desses tipos de plantas, né? Que são plantas de estágio inicial, né? Por isso que a gente não vê esse tipo de planta lá. Aqui a gente tem. Então por isso que quando o pessoal fala dessa questão da adubação verde, e aí que nem a gente estava comentando, o pessoal que está usando frequentemente no café e tal, nas ruas, isso, tá vendo? É um estágio inicial. Depois a gente precisa de árvores que vão fazer essa mesma função, mas são árvores. Então todo ano você vai ter que plantar aquela galera. Aí aquela galera estão trabalhando com esse nível de raiz. Lógico que algumas vão mais. Aí eles vêm, podam e beleza, aí mata todas essas raízes. Aí depois vem, planta
e mata todo. A gente fica o quê? Vai saturar essa camada de solo. Ao contrário de quando você trabalha com árvores e junto a adubação verde, a adubação verde vai te trazer muitos benefícios daqui para a galera do futuro romper essa barreira e a gente começar a trabalhar com ciclagem de nutrientes mais profundas, né? Planta os dois, mas assim, é que a galera acha que depois você tem que vir adubação verde de novo e vir adubação verde de novo. Não. É um start inicial muito bom. Trabalhar elas sempre junto com as outras culturas, né? Porque assim, eu tinha isso, eu achava que eu tinha que fazer, não. Então eu vou fazer uma abertura de clareira, fazer um manejo. Antes de eu plantar a horta, eu vou vir e fazer uma adubação verde, aí depois eu roço e planto. Muitas vezes a adubação verde que eu ia plantar era mais exigente do que a planta que eu ia plantar, o meu foco. E como aí você vai, o que acontece? A hora que você arranca tudo e planta adubação, você tá andando para trás. Você esquece, você tem que trabalhar essa camada e romper. E o solo todo, não ficar aqui só, né? E porque se a gente trabalhar assim, a gente não trabalha com a sucessão ecológica, né? A gente não tem a galera de estágios mais para frente da floresta. A gente vai ficar só com a galera da colonização. Não, a gente quer cair para a galera da acumulação para chegar na abundância, né? Então por isso a gente planta. Esse feijão de porco aqui, ele é mais parecido com um cipó? Não. Ou com uma árvore? Não, ele fica um arbustinho. Sim. Porque você pode podar muito ele, né? Ele é bom para brigar cabra fiada? Vai, porque ele não vai fazer o sol encostar no solo. Se o sol estiver batendo no solo, vai sair o mecanismo de defesa aqui, ó. Vai sair o pessoal da colonização para que aproveitar essa energia do sol, que dessa maneira aqui a gente está desperdiçando. Além de jogar energia fora, a gente está ressecando o solo, matando os micro-organismos, né? Toda aquela historinha lá que falo na orelha de vocês pra caramba. É o exemplo, a gente plantou lá no Ternura, né? A linha que a gente pôs de feijão de porco e a gente não conseguiu cobrir, mas a linha que tinha o feijão de porco veio muito mais bonita, está muito mais verde. Os berços ficam mais cuidados porque ainda é um estágio em que a galera tá muito nova, então a gente precisa de um viveirinho natural, né? Então a gente pode utilizar várias plantas para fazer isso. E o feijão de porco vai me ajudar de diversas maneiras, porque plantar alguma coisa aqui, talvez eu consiga plantar alguma coisa de ciclo muito rápido, porque as rebrotas crescem muito mais rápido do que quando a gente planta. Então, às vezes, se eu plantar alguma coisa aqui, como uma hortaliça, alguma coisa, o meu manejo aqui do lado vai ter que ser incessante. E outra, eu tenho que saber sempre aquilo que eu estou plantando para não extrair mais do que eu estou colocando. Uma coisa é a velocidade de decomposição e disponibilização dos minerais que tem nessa matéria orgânica, outra coisa é a velocidade que eu extraio quando eu planto uma hortaliça. Em 3 meses, um brócolis leva, acho que um caminhão de boro. Para eu colocar isso de boro em matéria orgânica aqui, demora, né? Então, assim, não é porque eu estou colocando uma palhinha aqui no solo, lembra? Palha no solo não faz milagre. É uma técnica. Então, mais importante que a cobertura, entre aspas, a cobertura morta, a cobertura viva. Como é que eu consigo cobrir muito bem meu solo com cobertura viva? Estratificando, né? Tem o feijão de porco, depois tinha que ter ou aqui, junto no berço aqui, a gente não plantou para não tirar muito o foco do feijão. Mas aqui deveria ter um feijão guandu, um girassol, um pião manso, um cajamirim, uma crotalária. Por que que tá faltando aqui? Os emergentes. Com certeza eu tenho mais informação de estresse no meu café aqui do que nesse café que tá atrás de vocês aí, que tem a mandioca protegendo. Só de olhar a folha. Tá mais amarela. Tá mais amarela. Aqui é uma linha com foco em acerola. Ela foi manejada esses tempos atrás aí pra gente fazer o plantio do feijão. O feijão tá produzindo, tá quase na hora no jeito de colher ele. Então assim, olha só que interessante. O feijão é 3 meses, certo? A gente fez o manejo e plantou o feijão. Olha só,
Se vocês repararem, esse tipo de adensamento e tal, que a gente fez aqui, 3 meses você já rodou. Pode colocar seu planejamento para pelo menos 2 meses, 1 mês e meio pra você voltar aqui nessa área. Olha só, por exemplo, aqui as mamonas. Todas as mamonas foram manejadas. Ó. Em menos de 3 meses, ó, a gente já tem ela produzindo frutos. Olha essas outras ali. E aí a gente fez o que? Abafou. A acerola com certeza é fato que ela gosta de mais luz. É que todas as folhas dão para fora, aí ó, a formiga já começou a pegar. Já tá na hora de subir a copa. O foco não é banana. Como eu plantei feijão, então todas as bananeiras reduzi todo mundo para filho chifre. Então assim, o pessoal pergunta muito sobre e o tempo de manejo, de quanto em quanto tempo eu tenho que voltar. Tudo depende da época do ano, o adensamento que você usou, as variedades que você está utilizando. Por exemplo, a mamona é uma excelente planta. Só que você tem que tomar cuidado. Senão ela vai abafar e vai prejudicar o seu foco. Seu foco não é esse cara? Quanto menos manejo, mais tempo vai demorar para você chegar no seu foco. É igual lá embaixo. A gente fica, nossa, eu tenho que plantar horta. Putz, esqueci o manejo do café. Nossa, eu tenho que pagar a conta rápido. Nossa, eu quero chegar no meu foco principal. Aí o problema é de cada um aí para chegar na sua equação, né? A minha eu ainda não cheguei. Mas é ir trabalhando todo dia, né? Então esse aqui é um possível manejo que a gente faça. O tempo deu uma maneirada. E aí? Vamos limpar essa agora. Vamos limpar essa? Isso. Tem muita gente, aí nós limpa essa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Não o professor aí, semana que vem, tá visitando ele no hospital. Então assim, ó. Ele tá tomando muita chuva. Abre essa cadeira. Verdade. Quem tá atrapalhando mais aí? Vocês acham? Ser humano. Pô, se não fosse eu, não tinha nada aqui. Não, aqui A mamona. Pega você e Deus, Ser era humano só ele. não tava dizendo você, né? A mamona. Ó, nós vamos mudar a pergunta. Tem ninguém atrapalhando, né? Quem que tá ocupando mais espaço aí? E a atenção, a mamona, com certeza. E ela tá mais autona e tal. Então, primeira coisa, todo mundo, o que a gente vai fazer? Quem que é o extrato baixo do canteiro? Café. Café é o extrato baixo. Então a gente vai fazer a poda das mamonas 1 palmo acima da copa do café. Com tesouro e serrote. Fechou? Bora. Maneiras de se trabalhar também, né? Cada propriedade tem a sua maneira, o seu jeito de trabalhar. Sou muito ciumento com as minhas plantas. Por isso que eu levo a galera numa área menos adensada e tal. Porque a gente trabalha com o treco arrochado mesmo, junto. Então qualquer vacilada a gente vai cortar algum cara que a gente estava desejando, né? Lá na frente. É indireta, tipo, antes de cortar. Antes de cortar, olha, porque se eu vacilar, eu cortei até a moeda que o meu amigo me deu, ué. E aí? Não pode. Né? Não pode. Então, sim, a gente pode sim reduzir um pouco aqui, ó. E depois trabalha com o pé aqui, ó. Sem problema. A mamona, ela não é tão exigente na poda e tá. Mas se for podar com o facão, sempre de baixo pra cima. Certo? Vou podar, ó, vai chover aí. Vou podar de cima pra baixo. Essa até que saiu bonita, mas olha aqui embaixo, ó. Ela lasca. Ó, ela lasca. Isso é errado. Errado. Opa. Cuidado aí. De baixo para cima. Entendeu? Aqui, ó. Não lasca. Então, o acúmulo de água, o melhor é a tesoura. Aí a gente vem, ó. Reduz a galera. Não precisa ser picadinho. Não é alho. Certo? Se eu fosse fazer um plantio, usar essa matéria orgânica para um plantio de hortaliça, com certeza ele precisava ser um picadinho na bacaninha. Cheguei com o pé, depois eu vou vir ver se eu cobri alguém que eu não gostaria de cobrir. A matéria orgânica é sobre o solo, não sobre as folhas. Então você vê, ó, vendo? Jogando meu jatobá lá para baixo. Vem e dá uma organizadinha. Fechou. Então, o primeiro manejo vai ser da mamona. Vamos fazer todas as mamonas. Depois a gente vai olhar quem vai ficar pra gente manejar. Guapuruvu e uma acerola.
Então, por exemplo, aqui, ó, é nítido que a acerola precisa de mais luz. Ó. Então você vê ela fugindo da galera ali, ó. Olha o guapuruvu, que é um emergente também, igual o eucalipto, ó. Olha o tanto que ele já tá torto. É o coqueiro. Olha o tanto que o guapuruvu já tá torto procurando luz, ó. Então, tá vendo? Como assim, só de bater o olho em algumas coisinhas tão simples, você já consegue... A própria natureza é uma criança. Isso, aí assim, a gente vai desbrotar mais os eucaliptos lá em cima, ou a gente já vai começar a raliar porque já tem demais? A minha ideia é tentar manter eles e fazer mais manejos. Não sei se eu vou conseguir. Se a gente conseguir esse ano, beleza, a gente mantém assim, senão já vou começar a raliar alguns eucaliptos, né? Para que o manejo, às vezes, ou mais espaçado ou mais rápido na hora de fazê-lo. O conceito de luz filtrada é diferente do de sombra. Certo? Essa mamona, olha o tanto de galho e broto que ela tá soltando para lá. Eu não quero que ela venha tanto para acerola. Por quê? Porque ela é meu foco de produção. Se eu deixar a mamona muito fechada aqui, por mais que ela é de outro período da floresta, ela é inicial, o que acontece? Eu vou acabar perdendo um pouco no crescimento e na estrutura da minha acerola. Porque a acerola ela é de mais luz, então ela não vai conseguir, e de forma alguma, ocupar esse espaço aqui, ó. E é o que ela tá fazendo, ó. Tá vendo? Tá fugindo total da mamona. Então, com o serrotinho, que seria melhor do que a tesoura, eliminar de cá. Tem algum aí? Fácil. Nesse caso aqui, eu quero tentar jogar ela mais para lá também. Lógico que eu não consigo fazer isso só com a poda, eu preciso dar estímulo para ela ir para lá, né? Então, nesse caso aqui, eu vou tirar um pouco dessa galera que tá vindo muito para cá, sabe? Eu não vou conseguir mudar muita coisa dela, mas a princípio eu deixaria ela assim. Aquele negócio de guiar com arame você não faz não? Não. Não gosto muito não. Por quê? Eu tirei um pouco do peso dela pra cá, que estava extremamente desbalanceada, né? E abri luz. Agora vai estimular a brotação do lado de cá, né? E aí a gente começa a vir sempre tentando ajustar a geometria dela. Aqui a moringa eu já tiraria um pouco também. Muito mais confortável para ela. Aí a gente vai pensar assim, tem duas situações. Eu tenho um feijão ali no meio, que tá quase. O que eu tenho de banana aqui, não vai fazer diferença alguma na produtividade desse feijão. Para eu ter otimizado isso, eu teria que ter feito o quê? Podar dessas bananeiras no meio desse caminho. Então agora, no meu caso atual, vamos dizer assim, a gente vai permanecer com as bananas para poder ter colheita. Elas estão já meio que desbrotadinhas, que foi o manejo passado, né? Então agora a gente só vai fazer isso em volta das acerolas. Então a gente vai ver como é que está em volta da acerola. Tem alguém fechando demais? Tem algumas leucenas do lado? Vamos subir a copa, vamos dar a atenção e a luz que a acerola merece.